Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando por aqui para o vídeo pós-jogo dessa vitória do Real Madrid, mais uma na temporada do time de Xabi Alonso, e vou comentar com vocês a respeito desse jogo e dos destaques da partida. Antes de mais nada, se vocês estão aqui no canal e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo e os comentários por aqui. Eu já quero pedir desculpa pela quantidade de pessoa que vai passar aqui atrás do vídeo, mas esse jogo foi bem cedinho aqui em Madrid, foi às 4 da tarde, agora exatamente são 7 horas quando estou gravando esse vídeo e ainda está horário de verão, escurecendo tarde, então vai ter um monte de gente passando aqui atrás do vídeo. Eu espero que nenhum grite, não faça loucura e aí dê para fazer o vídeo normalmente, mas bora lá, bora falar dessa vitória do Real Madrid. O Real Madrid de Xabi Alonso está 100% na temporada, são 6 jogos e 6 vitórias só dentro do Campeonato Espanhol, são 5 partidas, 5 vitórias, 15 pontos conquistados, o que faz com que o Real se mantenha na liderança da competição. Um Real Madrid que no jogo de hoje contra o Espanhol de Barcelona a gente viu um time diferente, o Xabi Alonso testando outras formações. O Real Madrid iniciou essa partida jogando no 4-2-3-1 com 4 atacantes, Vinícius Júnior, Franco Mastantuono, Kylian Mbappé e Gonçalo Garcia. Um jogo que o Real Madrid controlou, digamos, de certa forma, porque não sofreu defensivamente, mas que acabou resolvendo com 2 chutes de fora da área. Primeiro, Éder Militão, um grande chute de fora da área, um golaço, Militão para abrir o placar. O único chute a gol do Real Madrid no primeiro tempo foi, inclusive, esse que originou o primeiro gol da partida, e na segunda parte uma jogada entre Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, que terminou com o gol de Kylian Mbappé de fora da área e assistência para o Vinícius Júnior, que voltou a ser titular depois de ter sido reserva na partida de estreia do Real Madrid na Liga dos Campeões. Dessa vez o Xabi Alonso, que tem feito rodízio em muitas posições, e na ponta esquerda ele nos dá indícios de que essa temporada vai ser entre Vinícius e Rodrigo. No jogo da Champions, o Rodrigo foi titular. Nesse jogo de La Liga, quem foi titular foi o Vinícius Júnior, e na segunda parte a gente viu o Rodrigo entrando em campo. Como eu disse, um Real Madrid muito menos produtivo ofensivamente do que no jogo da Champions, que gerou 15 finalizações no gol. Nessa partida o Real Madrid chutou apenas 5 vezes no gol. Mas que o Real Madrid sofreu muito menos defensivamente. Esse foi o segundo jogo que o Real Madrid teve menos finalizações no seu alvo neste campeonato espanhol, só perdendo para a estreia, quando o Real Madrid não recebeu nenhum chute no gol no jogo contra o Osasuna. Dessa vez apenas um chute no gol do Espanhol, um time que até o início dessa rodada estava em terceiro no Campeonato Espanhol, fazendo muito bom início de temporada, mas levou muito pouco perigo para o gol do Courtois, um Real Madrid que controlou muito mais a partida. A gente tem visto com o Xabi Alonso o Real Madrid fazer melhores primeiros tempos do que segundas partes, e nesse jogo de hoje talvez o Real Madrid tenha se destacado mais na metade, digamos, do jogo, final do primeiro tempo, início da segunda parte, quando a gente viu o Real Madrid sendo um pouco mais ofensivo, né? Não produzindo tantas ocasiões de gol, mas sendo um pouco mais ofensivo. A ideia do Xabi Alonso de colocar um Real Madrid com 4 atacantes é porque o Espanhol era um time que ia se defender muito, e ele resolveu colocar o Gonçalo Garcia, adicionar um 4º atacante no jogo. A verdade é que em determinados momentos funcionou, mas em outros a gente não viu um Real Madrid tão com toda a produção ofensiva assim, por ter 4 atacantes do jogo, enfrentando um time que se fechava muito mais. Como eu disse, no primeiro tempo, o lance do jogo foi a jogada do gol do Éder Militão. Teve um outro contra-ataque do Real Madrid, a primeira vez que o Vinícius teve espaço no jogo, que ele corre, passa pelo seu adversário, passa a bola para o Mbappé, que acaba finalizando mal, e o Real Madrid podia ter aberto o placar, ampliado o placar ainda no primeiro tempo. Na segunda parte, destacar o gol de Kylian Mbappé, que é uma jogada que o Mbappé começa, lança para o Vinícius, que vai até quase a linha de fundo, um pouquinho antes, e acaba vendo que o Mbappé está em melhor situação, passa para ele e o Mbappé faz o gol. O Vini tem uma bola na trave na segunda parte, acaba sendo substituído aos
já quase 70 e poucos minutos, quase 70 minutos de jogo, quando o Vinícius Júnior estava melhor na partida. Inclusive o Xabi Alonso reconheceu depois do jogo que quando o Vinícius Júnior estava melhor, que ele podia ter deixado o Vini mais tempo. Vini não gostou nada da substituição, assim como o Xabi Alonso falou que o Mastantuono, que também foi substituído naquele momento, não gostou nada da substituição, mas que ele optou por colocar 2 pontas mais frescos, digamos assim, na partida, com mais gás, para poder continuar atacando em um jogo que o Real Madrid basicamente estava dominando e dominou o espanhol a todo momento. Destaca também 2 retornos muito importantes para a temporada do Real Madrid. Um deles, Jude Bellingham, que operou o ombro hoje pela primeira vez depois de muito tempo. A gente viu o Bellingham jogando sem aquela proteção no ombro que fazia com que ele parecia até maior do que ele já é. Então o Bellingham estreou na temporada nesse jogo contra o Espanhol. E o Eduardo Camavinga, uma peça importante também para o meio de campo do Real Madrid, que não jogava desde abril. Uma sequência aí, temporada passada foi uma temporada muito complicada para o Camavinga em relação a lesões, e estreou com o Xabi Alonso no jogo de hoje. O Endrick, que foi relacionado pela primeira vez, depois das 2 lesões que ele teve, combinando o final da temporada passada com o início dessa, foi para o banco, mas acabou não jogando. Vamos ver se no próximo jogo o Endrick tem os seus primeiros minutos também com o Xabi Alonso. E as substituições do Real Madrid hoje foram na linha do que a gente está vendo. Um Real Madrid com muito rodízio de elenco, tanto para iniciar os jogos como nas substituições. Hoje o Arda Güler começou no banco, acabou entrando quando o Gonçalo Garcia saiu. Vinícius Júnior e Rodrigo têm feito esse rodízio. Quando o Vini saiu, quem entrou em campo foi o Rodrigo. Brahim Dias e Mastantuono têm se revezado no lado direito. Quando saiu o Mastantuono, entrou o Brahim Dias. E aí, interessante já para a gente ter pistas sobre aonde ele vai utilizar o Bellingham e o Camavinga. Parece que a briga pelo primeiro volante ali, não necessariamente durante o jogo, que pode ser que quando o Tchouaméni saia, o Fede Valverde ocupe mais essa posição e o Camavinga fica mais adiantado, mas vai estar essa briga aí entre Camavinga e Tchouaméni, a mesma que a gente tem do lado esquerdo do campo com os 2 brasileiros, a gente deve ter com os 2 franceses no meio de campo. E quando o Bellingham entrou, quem saiu foi o Mbappé, mas aí foi mais por uma questão de minutagem. O Xabi Alonso falou que imagina tanto o Camavinga como o Bellingham como jogadores de meio de campo. O Bellingham mais ofensivo que o Camavinga, que deve ser digamos que o jogador que vai substituir ou o Tchouaméni ou o Valverde quando os 2 não puderem jogar. Mas vamos ver como é que vai ser esse rodízio com mais 2 jogadores de meio de campo voltando a jogar com o Real Madrid do Xabi Alonso. O Real Madrid, como eu disse, 100% na temporada. No Campeonato Espanhol, 5 jogos, 5 vitórias. Tem a melhor defesa da competição e aí passa muito pelo estilo de jogo que o Xabi Alonso está implementando, que é muito mais posse de bola, muito mais controle das jogadas e muito menos sofrer defensivamente, coisa que a gente viu na última temporada, o Real Madrid recebendo muitos chutes a gol, o Courtois tendo que fazer muitos milagres. Nesse início de temporada, o que a gente está vendo é um Real Madrid com muito mais controle, obviamente que não em todos os jogos, mas nos jogos de La Liga, sobretudo, com mais controle de bola e sofrendo menos defensivamente. Esse jogo contra o Espanhol, diferente de alguns outros que a gente tinha visto com o Real Madrid, o time conseguiu durante os 90 minutos controlar mais a partida e não deixar o adversário crescer, porque nos últimos jogos a gente viu o Real Madrid fazer muito melhor primeiro tempo que segunda parte e acabar em determinado momento sofrendo, coisa que não aconteceu. Agora o Real Madrid tem uma sequência de 3 jogos fora de casa, viaja para enfrentar o Levante no meio da semana, depois enfrenta o Atlético de Madrid no estádio Metropolitano, é aqui em Madrid, mas é fora de casa, e depois tem aquela viagem longuíssima para o Cazaquistão, para o jogo da Liga dos Campeões. Só volta a jogar aqui no Bernabéu no dia 4 de outubro, quando enfrenta o Villarreal pelo Campeonato Espanhol. E vamos ver como é que vai ser o rodízio de jogadores nesses próximos dias, com muitas rodadas na sequência, muitos jogos e muitas viagens envolvendo o Real Madrid, principalmente essa viagem longa para o Cazaquistão, e como é que vai ser a gestão da minutagem do Xabi Alonso e a gestão do elenco, que é um ponto importante que se tem avaliado. Um Xabi Alonso que está fazendo um muito bom início como técnico do Real Madrid em relação a resultados, está conseguindo só vitórias, e aí está se olhando muito para a gestão do elenco que o novo técnico do Real Madrid está fazendo. Como eu disse, agora 3 jogos fora de casa, e vamos ver como é que vai ser o segundo jogo do Real Madrid na Liga dos Campeões, que é a viagem mais longa, uma das mais longas da história do Real Madrid na Champions, daqui
há 2 semanas praticamente lá no Cazaquistão. E se vocês chegaram até aqui no vídeo e ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixem o like e, claro, comentários por aqui. E acabei esquecendo de falar no vídeo longo, na parte longa do vídeo, então vou falar agora. Éder Militão, muito elogiado pela imprensa aqui da Espanha, está sendo considerada a grande contratação do Real Madrid. Contratação porque ele já era jogador do Real Madrid nesse início de temporada. Depois de perder quase 2 anos por 2 lesões de ligamento, o Militão está de volta. Hoje marcou esse gol, que foi o primeiro do Real Madrid no jogo, mas está se destacando por ser talvez o grande líder da defesa do Real Madrid nesse momento. O Militão, que chegou aos 178 jogos, ultrapassou o Ronaldo Fenômeno e já é um dos brasileiros com mais jogos com a camisa do Real Madrid. 178 jogos e 13 gols marcados. Uma temporada muito importante para o Militão dentro do Real Madrid e também com olho na seleção brasileira. Agora sim, eu me despeço. Volto durante a semana com mais vídeo aqui para vocês e era isso, um ótimo fim de semana para todo mundo, um beijo e até o próximo vídeo.